Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que é bom dia. Eu sou o Rogério Leme, sou o diretor da Leme Consultoria. Primeiro é um prazer recebê-los aqui no nosso stand. Hoje o Alexandre vai falar, o Alexandre João é o nosso consultor. Ele trabalha com a gente já faz algum tempo, há bastante tempo. Ele só não fala quanto. E ele vai falar hoje sobre as melhores práticas do desenvolvimento de liderança. Então, é um tempo restrito que a gente tem, mas a gente gosta sempre de deixar sempre algum conteúdo para vocês. Eu acho que o principal que o Alexandre vai deixar aqui é uma maneira diferente de vocês olharem um programa de desenvolvimento de lideranças. Porque diferente daquilo que existe no mercado, que a gente consulta aí, é meramente um treinamento. E a gente não vê esse processo como um treinamento. E a gente está à disposição aí para conversar com vocês, se aprofundarem nesses detalhes. Tem isso, ó. Então, vocês têm um portfólio dos nossos produtos e serviços também, depois se vocês quiserem conhecer. Esses livros todos nós trabalhamos, nós desenvolvemos esses livros, eles encontram-se ali na Quality Mark. Especificamente, eu estou fazendo o lançamento desse livro no setor público, gestão com competência no setor público. Alguém da área pública aqui ou não? Só privado, tá. Então, amanhã eu tenho uma palestra no auditório, falando da gestão com competência no setor público. E ainda hoje, às 6 horas, é isso? Às 6 horas, o Minoru Ueda, que é um dos nossos consultores, estará fazendo o lançamento do livro Competência Emocional. 16 horas, 16, exatamente, tá? Então, tem a palestra e em seguida a sessão de autógrafos, o Minoru estará aqui com a gente, ele é também um dos nossos consultores fazendo esse trabalho conosco, tá? Vocês preencham o cupomzinho que vocês vão concorrer lá ao sorteio da iPad, depois só depositar na urna, o sorteio é na quarta-feira, se não me falha a memória, tá bom? Então aproveitem e nós estamos aí. Não tomem água e café das outras estantes, tomem o nosso, porque o nosso então tá bom, boa sorte. Obrigado, Rogério. Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Todos preparados para mais uma maratona de Conar? Para vocês é gostoso, né? Ficar passando, de stand, agora ficar de pé aqui das 5 da manhã que a gente levantou até as 10 da noite, 3 dias, mas a gente faz isso com vontade, porque é um prazer grande estar aqui falando com vocês, né? Porque não seria nada, né? A Leme não seria nada sem vocês para estar prestigiando a gente, ok? Vamos lá. Melhores práticas no desenvolvimento das lideranças. É um tema bastante interessante, que está bastante em evidência agora, né? E aí eu quero iniciar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, perguntando para vocês o seguinte: o que é liderança? Peguei vocês. Agora a gente começa a ouvir barulhinho de grilo. Cri, 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 né? Todo mundo. E aí, gente, o que é liderança? É você praticar a gestão dos resultados versus a gestão de pessoas. Você tem o foco nos dois. Perfeito, perfeito. O que mais? Vamos lá. Alguém mais? Gestão dos resultados versus gestão de pessoas, né? Você ter ou fazer a gestão das pessoas focado nos resultados. O alinhamento dos dois, perfeito? Eu vou fazer algumas perguntas no decorrer desse nosso tempinho aqui, exatamente para poder fazer essa interação, né? Não adianta só um falar aqui na frente, né? Então, fazer essa interação. Então, aproveitando o nosso amigo Rafael, ele foi bastante feliz na colocação que ele fez. O que é liderança, né? O verdadeiro líder é aquele que cuida do seu empreendimento. E aí a gente fala o que é o empreendimento. O empreendimento são as pessoas dentro da organização. Perfeito? Se eu não cuidar das pessoas, o que é? Eu vou ter perpetuação do meu negócio? Certo? Agora, adianta eu só cuidar de pessoas e não ter foco no resultado e não trazer resultado para a organização? Aí não adianta nada. Então, assim, características de um líder é ele juntar essas duas coisas. Tão fácil como, né, descascar uma baba, né? A pessoa ter a influência das pessoas, ser
motivador dessas pessoas, ser inspiração para essas pessoas e ao mesmo tempo trazer resultados para a organização. Simples, não é? Por isso que a gente está vivendo uma escassez de líderes. Né? O mercado aí, não só o mercado brasileiro, mas o mercado global, está vivendo uma escassez de liderança. Certo? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E aí eu volto com uma outra pergunta para vocês, né? A liderança é algo que nasce com as pessoas ou ela pode ser desenvolvida? Ela é nata ou ela é inata? Eu posso desenvolvê-la ou não posso desenvolvê-la? Posso desenvolvê-la? Legal. Mas ela é nata ou inata? Ela nasce com a pessoa, o líder nasce pronto ou ele pode ser desenvolvido? Pode ser desenvolvido. Vamos ver o que as empresas estão pensando disso? Olha lá. As empresas... Opa, perdão. Deixa eu voltar um aqui. Liderança é inata e não pode ser desenvolvida. 2% das empresas pensam dessa forma. Liderança não é inata e pode ser desenvolvida. 6% das empresas. Liderança é inata e pode ser desenvolvida. 15%. E ainda bem que as empresas pensam desse jeito, porque senão nós estávamos perdidos, né? Como que a gente ia desenvolver a liderança? Então, ela sendo nata ou inata, ela pode ser desenvolvida. Só que assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, certo? Eu não posso pegar qualquer pessoa e desenvolver e ele ser um líder brilhante, ok? Eu posso desenvolver, ele vai ser um líder, mas não o líder, a não ser que ele tenha a influência sobre as pessoas e essa, né, que está no DNA dele, esse foco em resultado. Ele tem que ter essas duas características para ele ser o líder. Senão ele vai ser o líder. Compreenderam? Tá certo? Então o que a gente tem muito hoje é o líder. Agora, o líder, aquele cara que está na veia, que é o DNA dele, cuidar de pessoas, foco em resultado, ele faz isso sem pensar. É uma coisa que, né, sai de dentro, né? Isso que a gente precisa buscar, isso é que o mercado está exigindo da gente. Ok? E aí a gente perguntou também para essas empresas quem são os líderes. O que vocês acham? Quem são os líderes, gente? Profissional considerado talento com alto potencial. Qualquer profissional que estimule e exerça influência na relação com os demais. Olha lá, profissional considerado talento. E hoje a gente ouve muito falar nesses novos talentos, os high potentials, né? Qualquer profissional que estimule e exerça influência na relação com os demais. Qualquer profissional que estimule e exerça influência com cargo de gerência ou só pessoas com cargo de gerência. O que vocês acham que as empresas estão enxergando o que é um líder? Se vocês tivessem R$1, vocês apostariam aonde? No primeiro, segundo, terceiro ou no quarto? Não o pensamento de vocês, mas o que as empresas enxergam como líder. O segundo? Depende do escalão de liderança, né? Se você vai para uma área industrial, eu acredito muito no primeiro item também. Você tem aquele profissional com talento, que ele é operacional, ele entra em destaque e você quer desenvolvê-lo, porque você sabe que ele tem potencial. E aí que é mais difícil, né? Desenvolver um operacional. O segundo e o primeiro, olha, eu adoraria que vocês fossem donos de empresas. Cada um de vocês tem uma empresa. Porque aí a gente não teria isso, ó. Só pessoas com cargo de gerência. 39% das empresas pensam assim. E é aí onde está a escassez dos líderes. Com essa visão das empresas. Por quê? Líder para mim é gerente, ele tem um cargo e ele é líder. Não é por aí. Ele pode ser um líder o quê? Formal. É aquele líder que lidera com crachá. Ele vai conversar com você, ele faz assim, ó. Está vendo que eu sou? Tá bom? Então assim, não é esse cara que a gente quer. Não é esse cara que traz resultado para a organização. Esse cara não motiva. Esse cara não agrega. Tá certo? Ao contrário, né? Ele acaba expulsando os talentos da sua empresa. Mas a gente vive isso aí. Estamos brigando bastante, né, com esse mercado para que isso desapareça. Mas ainda existe. Tá certo? E aí a gente traz esse cenário contemporâneo. Então, se vocês começarem a compreender, eu estou vindo do macro e vou chegar lá nas tendências de mercado, tá? Não adianta eu falar logo das práticas se a gente não fizer essa conexão. Então, assim, cenário contemporâneo. A gente encontra ainda hoje, tá?
o paradigma do quê? Do controle. Não é isso? Você fala, melhor, eu mando e você obedece. Ou isso não existe ainda? Aí eu vou fazendo uma brincadeirinha que eu faço uns treinamentos. Isso só acontece aqui, isso só acontece na Austrália, né? No Brasil não acontece, só lá que acontece. Tá certo? Então a gente está passando por uma transição de dois paradigmas. O paradigma do controle, a gente está vivendo isso, essa transição. É o paradigma do controle para o paradigma do conhecimento. E isso é duro, não é fácil. A gente sabe que a quebra de um paradigma não acontece do dia para a noite. Então a gente precisa sentir na pele, certo? Para poder fazer com que isso mude. Perfeito? Então, trazendo aí uma frase do César Souza, professor da FIA USP, não sei se vocês já conhecem, mas eu gosto muito de ler as matérias, os artigos dele. Nas empresas ainda predominam mais chefes que líderes. É ou não é? Então, é o que? O poder pelo crachá, é o líder formal. Tá certo? E o que nós precisamos é do quê? Do líder moral. Será, uma pergunta que a gente pode fazer nas nossas empresas é o seguinte: será que se aquele líder, né, ou aquele chefe, vamos dizer o seguinte, se ele tirasse o crachá de chefe, saísse do cargo de gerente ou algo parecido, será que as pessoas o respeitariam da mesma forma que respeitam, né, por causa do crachá? Se a resposta for sim, ele é um líder moral. E às vezes a gente acha esses potenciais dentro como você disse, no setor produtivo, você acha aquela pessoa, as pessoas ouvem, né? As pessoas o respeitam, mas ele tem um cargo, né, baixo, e às vezes a empresa não enxerga isso. Ok? E aí faltam sucessores. Empresa que investe em sucessores, gente. É muito difícil a gente ter um plano de sucessão. Não é? Então, não é só formar sucessão, mas preparados, e a gente assiste um triste, né, espetáculo, né? A gente chama, as pessoas investem, as empresas investem muito dinheiro em treinamento para tornar o quê? Gerentes eficientes. Olha lá, se confirmando os 39%. Agora, líderes eficazes, ninguém pode. Eu invisto tecnicamente numa pessoa, no gerente, para quê? Porque eu acho que ele vai ficar bom. Agora, competência comportamental, gente, é desenvolvida na prática. Você não consegue desenvolver num treinamento. Né? A gente, Leme Consultoria, a gente não acredita em treinamento de competência comportamental. Se não tiver experimentação, se não tiver aquele vai e volta, vou, aplico, volto, tenho feedback da equipe, se não tiver isso, não há desenvolvimento. A gente fala que competências são músculos. Você pode ir uma vez só na academia que você vai desenvolver seus músculos? Se você não tiver uma continuidade, esse músculo não vai ser desenvolvido. Tá certo? Então, isso aqui vem exatamente dizer lá dos 39%, que as empresas acham, né? Que só é líder quem tem um cargo de gestão, um cargo de gerente. Ok? E isso é ainda que tem, né? Resulta esse paradigma do controle. Porque eu tenho bons técnicos, tenho pessoas excelentes em cargos de liderança. E eu invisto cada vez mais nisso. Tudo isso para a gente falar no seguinte: essa nova demanda, né, do paradigma do conhecimento, para o desenvolvimento dessas pessoas. Acabou, não tem mais, né? Quando a gente fala em comportamentos, né, não tem mais essa ação isolada do treinamento. O treinamento ele tem a função do quê? Esse aqui é uma comparação só que a gente fez com o absenteísmo. Você pôs o treinamento, o que acontece? O índice de absenteísmo ele cai, porque as pessoas se sentem valorizadas. Parei de treinar, isso aí vai elevar de novo. Agora, se eu tiver uma ação, tá certo, continuada, eu consigo, tá certo, manter e fazer subir isso. Então, por isso que a gente, né, gosta tanto, investe tanto na educação continuada. A gente acredita que o desenvolvimento da liderança, o que vale é a educação continuada. Perfeito? Vamos lá então. Aí a gente fala um pouco sobre treinamento e educação continuada. Eu gostei bastante dessa frase, né? Conhecem Mark Rosenberg? Um cara muito bom em EAD e nessa parte de gestão do conhecimento. Eu gosto muito dele. Então o treinamento é um jeito de instruir que pode suportar a aprendizagem. Tá certo?
qual é a maneira de processar uma informação que pode se tornar em conhecimento. Então isso aqui, numa parte técnica, perfeito. Vou desenvolver Excel com vocês. Põe uma pessoa aqui falando em Excel, o que vai acontecer? Vocês têm todo o conteúdo do Excel, senta na máquina, beleza, vocês têm uma apostilinha do lado, você vai fazendo, você vai pegando habilidade. Se eu for falar aqui sobre trabalho em equipe, fico 8 horas falando em trabalho em equipe para vocês, vocês sentam lá, né, na cadeira de vocês no dia seguinte, e aí? Vocês vão lembrar, a gente tem tempo, a roda da vida hoje nos dá tempo de falar assim, vou pegar na minha apostila e vou trabalhar, né, alguns conceitos que eu aprendi no treinamento. Hoje não deu. Aí você fala, pô, amanhã eu faço. Aí chega no dia seguinte, você, pô, não deu tempo de novo. E aí essa apostila vai junto com o conhecimento para onde? Para a gaveta. Por quê? Porque não teve experimentação. Ok? E educação continuada. Então é um processo que podemos definir como instrução e experimentação, tá certo? Onde buscamos a aprendizagem como uma modificação de comportamento. Tá certo? Eu preciso entender que eu tenho a necessidade de mudar. Eu percebi que eu tenho a necessidade de mudar. Isso é interiorizado dentro de mim, tá? Através do quê? Experimentação. E aí, esse comportamento. Perfeito? Vamos lá. E olha só que bacana. 80% do conhecimento das pessoas precisam ser desenvolvidos na prática. Né? Então a gente insiste nisso. Se eu não tiver essa ida e essa volta, né, eu tento aquela metodologia, eu tento aquele conhecimento, eu aplico aquilo nas minhas pessoas e vejo qual é o feedback delas. Posso conseguir, tá, o melhor resultado na primeira vez. Pode ser que eu não consiga. Aí eu tenho que vir e fazer o quê? Pô, preciso tentar uma outra alternativa. Vou lá, experimento de novo. E aí eu vou ganhando essa ideia. A gente disse que Thomas Edison, ele fez 2.000 tentativas para chegar na lâmpada, não é isso? Foi isso? Então, uns dizem, né, poxa, ele errou 2.000 vezes até acertar a lâmpada. Ele diz o seguinte, eu sei de 2.000 formas de não fazer a lâmpada. Você entendeu? Mas o que é isso? Ele foi, tentou, não deu certo. Foi, tentou, não deu certo. Foi, tentou, não deu certo. Até uma hora que aquilo se tornou parte, né? E aí ele consegue desenvolver. Uma competência comportamental é assim, se procede. Perdão, pulou aqui. Mas a gente vai para lá. Então, o que visa um treinamento, gente? Olha que legal, eu gosto bastante desse aqui, assim, ó, apagar incêndios e cumprir exigências e normas. Ah, porque a norma tal pede treinamento. Ah, porque a norma tal pede treinamento. Eu junto com as pessoas, fio na sala, contrato um cara, o cara faz treinamento legal, ponho lá, o auditor vem e fala, olha, esse treinamento, legal. E cadê a mensuração? Se o cara foi bom ou não, ficou bom ou não depois daquele treinamento? O RH precisa fazer essa mensuração, tá? Tanto qualitativa quanto quantitativa. Tá certo? Os ROI de treinamento, isso precisa estar e ser fácil de mensurar, né? Porque a gente vai falar de ROI de treinamento, tem 1,5 milhão de variáveis, né? Quanto custa uma meia hora, quanto varará. Pô, você tem que achar um indicador aonde faça essa gestão para você. Porque não adianta nada, ainda o RH é um departamento da empresa que é visto como despesa. Perfeito? Que dá despesa. Ele não traz, né, receita. E o correto é esse. Quanto mais eu treino, mais eu melhoro, mais receita eu trago. Perfeito? Vamos lá então. E aí a educação continuada, né, para fazer esse paralelo. Aplicação de prática, né, do aprendizado em sala, buscando o quê? Essa repetição. Não é repetição de máquina, mas eu busco, eu aplico. Deu certo? Ok, passo para a próxima. Não deu certo, eu volto e busco melhorar até chegar no ponto onde eu fico perfeito com isso. Ok? Desenvolver a aproximação entre líderes e equipe, aumentando a confiança mútua. Gente, o líder, para ser líder, ele tem um momento onde a equipe e esse líder tem que ser uma pessoa só. Certo? Eu tenho que confiar na minha equipe a ponto de delegar qualquer tarefa e estar tranquilo que ela, né, que a equipe vai me trazer o resultado que eu estou esperando. Da mesma forma que essa equipe tem que fazer o quê?
confiar no seu líder. Não vou dizer de olhos fechados, mas assim, eu tenho que ter confiança no meu líder. Se eu não tiver confiança no meu líder, o que eu estou fazendo dentro dessa equipe? A gente viver numa equipe, numa empresa onde a gente tem desconfiança de quem lidera a gente, é meio complicado, né? É meio complicado trabalhar. Esse trabalho começa a virar uma tortura, tá certo? Então, esse é um núcleo que é extremamente importante, é fazer essa aliança, esse elo entre líder e equipe. Na hora que isso for coeso, você vai ver como os resultados aparecem. Okay? Aí vamos para lá. Criação da mentalidade onde os líderes e liderados buscam e caminham no mesmo objetivo, focando os resultados sem menosprezar os valores da organização. Então eu preciso ter a característica de agregar, de um líder agregador de pessoas e buscando os resultados. Só que como eu vou buscar esses resultados de qualquer maneira? Não, eu não posso desprezar os valores da organização. A qualquer custo eu vou buscar meu resultado, puxando o tapete, fazendo falcatrua? Não vou. Então eu tenho que respeitar os valores da organização. Então eu tenho que ter essa equipe coesa junto comigo, andando na mesma direção, buscando o quê? Buscando os resultados da organização. Ok? Não desprezando os valores. O desenvolvimento das pessoas de acordo com a estratégia da empresa. Aonde a gente peca hoje? Onde as empresas têm pecado hoje? Os treinamentos que são ministrados não estão alinhados com o quê? Missão, visão e valores da organização. E aí eu faço um treinamento, tá? ou eu trabalho uma educação continuada, ou eu faço um projeto de liderança, e isso não tem nada a ver com a missão, visão e valores da minha organização. Eu estou fazendo o quê? Isso, gente, eu estou pegando dinheiro e porque não vai dar o resultado. Se eu não tiver alinhado a missão, visão e valores da organização, para que a empresa existe, onde ela quer chegar e como ela quer chegar, se o treinamento não levar os meus líderes a seguir isso daí, para que eu estou fazendo desenvolvimento de líderes? Eu estou jogando dinheiro fora. Se não tiver alinhado com o negócio da empresa. Concorda comigo ou não? E isso acontece ou não? Ou é o que a gente vê, né? Estou falando da gente, consultoria, quando a gente conversa com as empresas, uma das coisas é essa. A gente perde missão, visão e valores quando a gente vai implantar um treinamento, um projeto de liderança. Aí às vezes, por que você quer missão, visão e valores da organização? Eu preciso alinhar a missão, visão e valores da organização com o nosso treinamento, senão não vai adiantar nada para vocês. Ah, mas por que isso é feito? Gente, por que isso é feito? Senão você vai jogar dinheiro fora, vou levar suas pessoas a atingirem outra coisa. E não missão, visão e valores. Então é muito importante esse alinhamento. A gente monta um negócio. Se não tiver o treinamento, os líderes voltados a atingir o negócio da organização, não vai adiantar nada. Certo? E transformar os líderes em líderes coach com a missão de desenvolvimento de sua equipe para sucessão. Estou colocando aqui de forma bastante sutil, mas se vocês depois estiverem passando, pegar o nosso folder, algum folder que vocês têm aí, se você dá uma olhada na estrutura do nosso desenvolvimento, do nosso programa de liderança é esse. Então, eu preciso fazer o quê? Transformar os líderes em líderes coach. Tá certo? Para quê? Para que eles desenvolvam as pessoas e provoquem nessas pessoas o quê? As pessoas serem melhores que ele. Tá? O líder tem que ter essa humildade e desenvolver as pessoas para que essas pessoas sejam melhores que ele for, ou melhor do que ele é. Por quê? Já se depararam com alguma situação onde você, de repente, é chamado para mudar de uma posição melhor e não poder ir, porque não tem ninguém para você pôr no seu lugar? Já aconteceu isso com vocês? E fala assim, olha, vou te dar o cargo de, sei lá, de diretor, você é gerente, vou dar o cargo de diretor, só que quem que você vai pôr na gerência? Poxa, chefe, não tenho ninguém desenvolvido para isso. Aí o cara falou, ó, você perde a sua oportunidade e alguém da sua equipe vai perder a oportunidade. Tá certo? E como diz lá naquela frase do César, é o seguinte, existem muito investimento, mas acaba morrendo com o dono do conhecimento. Tá certo? O cara saiu da empresa, aí fica aqueles líderes que a gente chama de líderes solitários, ou gênio solitário.
O cara pode ser um gênio como líder, só que ele não forma ninguém. E aí ele sai da empresa, aquilo tudo morre. Por quê? Porque não foi desenvolver as pessoas. Então, essa é uma parte muito forte que a gente trabalha no nosso projeto, exatamente para que essas pessoas tomem essa postura de treinar as pessoas. O líder ele precisa deixar um legado. Ou melhor, todos nós precisamos deixar o nosso legado. O que a gente está fazendo para deixar o nosso nome, ou nossa marca se perpetuar, né, pro resto da vida? Aí a gente faz um linkzinho, aquela propaganda do Johnny Walker, vocês conhecem, vocês já viram? Do robô. Eu acho fantástico aquilo lá, e aquilo eu uso até no nosso treinamento de liderança. Ele fala, olha, para eu poder ser eterno, eu só preciso não me usar muito, né? Eu só preciso me segurar um pouquinho, não me usar muito, porque aí ele é uma máquina, ele vai viver bastante tempo. Agora, e o ser humano faz o quê? Ele vai morrer. Uma hora ele deixa de ser. E qual é o legado que você vai deixar? Qual é a sua marca que você deixou aqui? Tá certo? Então, a hora que você desenvolve uma pessoa e essa pessoa toma o seu lugar, não, mas entra no seu lugar, ou que você saiu da organização, que você foi para um nível maior, essa pessoa nunca mais esquece disso. Você vai ser a referência. Quem você deixou o seu legado? Ok? Vamos lá então. Educação continuada, eu trouxe aqui uma frase bastante interessante, eu gosto da última frase aqui, né? Mais do que simplesmente treinar novos conhecimentos, capacidades e habilidades, né? Desenvolver liderança significa entregar novas molduras de ver, tá, o mundo. O líder tem que ter e enxergar novas formas do mundo, como acontece. Não adianta mais o líder pensar do mesmo jeito, ou as empresas pensarem do mesmo jeito. Se eu penso do mesmo jeito, eu faço do mesmo jeito. Se eu sempre faço do mesmo jeito, o quê? Eu tenho os mesmos resultados. E isso não é o que eu quero. Então eu preciso enxergar o mundo de forma diferente. Tá certo? Eu preciso enxergar as coisas de forma diferente. Para que eu consiga fazer as coisas de forma diferente, para que eu obtenha resultados diferentes. Tá certo? Então fazer mais com menos. Qual é o paradigma, né? Se a gente for olhar o paradigma desde a Revolução Industrial, a gente viveu alguns paradigmas e está vivendo, né? Preciso fazer mais com menos, melhor, mais rápido e diferente. Tá certo? O paradigma da competitividade e aí por aí afora. Eu preciso fazer mais com menos, melhor, mais rápido. Adianta eu fazer tudo isso se eu não fizer diferente? Tá certo? A minha vantagem competitiva vai estar onde? Vou fazer isso tudo mais rápido, tá mais igual a todo mundo, não adianta. Eu tenho que ser diferente. Certo? Então eu preciso enxergar a coisa de forma diferente. Ok? E não basta propiciar, né, o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, se o processo não for acompanhado do quê? Motivação e desejo. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que estar fazendo aquilo, porque aquilo é a minha paixão. E tudo que a gente faz com paixão, a gente faz. Tá certo? Fazer por fazer não adianta não. Tá certo? Alinhado com o quê? Com os objetivos organizacionais. Ok? Bem como, né, o suporte de um coach no desenvolvimento dessa liderança. Pergunto para vocês. Implanta um projeto de liderança na empresa de vocês. Esse coach tem que ser externo ou tem que ser interno? Interno. Todos acham que tem que ser interno. Perfeito? Concordo plenamente com vocês. Agora, ela tirou minha fala. Eu falo, pô, isso tirou minha fala. Na empresa de vocês existem pessoas preparadas para isso? Complicado, né? Eu preciso fazer o quê? Desenvolver essas pessoas. Você viu aquele último quadrinho daquele slide? Líder desenvolvendo líder? Está lá. O nosso projeto está lá. É uma preocupação que nós temos. Por quê? O correto é esse. Eu preciso de pessoas de dentro da organização fazendo esse coach. Ninguém melhor que o meu superior para me dar um coach. Ele conhece a empresa, ele me conhece, ele conhece o trabalho. Ninguém melhor que ele para fazer isso.
Agora, não é isso que a gente encontra, né, na atualidade. Certo? Então, nesses casos, não tendo interno, a gente desenvolve essas pessoas para que aí no segundo projeto, como já aconteceu lá na LEME, tá? A gente desenvolver, né, as pessoas, e para uma segunda turma, as pessoas acabam, os próprios líderes acabam fazendo o coach para eles. E aí é maravilhoso, você vê o seu trabalho, né, se perpetuando dentro da organização. É muito bacana, sabe? É bonito de ver, certo? Vamos lá. E aí eu trago uma comparaçãozinha legal aqui, quando a gente fala da educação continuada, do programa de liderança, quando você desenvolve um líder e o líder que não é desenvolvido, que é o que a gente chama, né, quanto a mais um líder, né, com alta performance, que seria o líder que está sendo desenvolvido ou o líder que foi desenvolvido, gera anualmente com aquele líder que é mediano, né, o líder, né, tem o líder e o líder, perfeito? Então, aumento de produtividade em relação a cargos operacionais, tá certo? Na parte de gestão operacional, você tem aí 40%, isso foi medida, McKinsey, tá certo? Aumento de lucro em cargos gerenciais na parte geral, né, como gerente geral, você tem 49% desse aumento do lucro e 67% aumento de receita em cargos de vendas na parte comercial, que acho que em toda empresa é um departamento bastante importante, né? Então, esse cargo gerencial. Então, não é qualquer um que está falando, tá, gente? É uma coisa que está colocando isso daqui como... tive cuidado de trazer, eu achei bastante oportuno trazer isso aqui, exatamente para chocar, tá, gente? Para mostrar que ou eu vou desenvolver meus líderes, ou eu não vou ter, né, produtividade, e trazer dinheiro para nós. Ok? E aí a gente vai lá, chegando, vai afunilando para a gente chegar nas melhores práticas. Como as empresas vêm, né, vem se portando com o desenvolvimento da liderança. Aí a gente pergunta, né, e o que as melhores práticas do mercado apontam com melhores estruturas desse projeto. Não é só apenas fazer treinamentos, então é um projeto de desenvolvimento de liderança. Ok? O desenvolvimento de liderança requer cada vez mais um entendimento do papel desses sistemas organizacionais. Eu preciso entender e formar isso, transformar isso numa cultura. Desenvolvimento de liderança tem que se tornar uma cultura dentro da empresa. E eu não preciso parar, eu não posso parar de treinar, eu não posso parar de desenvolver. Tá? Ele é acompanhado, né, faz essa vinculação com os programas de desenvolvimento com a estratégia do negócio. Eu preciso ter esse programa vinculado à estratégia do negócio para ter essa perpetuação, né, demandando cada vez mais a participação e envolvimento da alta administração. Tinha até uma outra tela que eu ia trazer, falando de quanto o RH é participativo no desenvolvimento, mas eu acabei achando meio confuso, era um gráfico meio confuso, eu falei, não vou levar porque acaba... Mas assim, quando a gente olha o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa, o RH realmente tem, na parte de estruturação do projeto, na parte de preparação do projeto, o RH que tem lá 90%, 91% do Brasil. Só que assim, na hora de estruturar o projeto, quem eu tenho que estar junto comigo? Eu preciso saber da autodireção que ela quer. Quem mais conhece, tá? Missão, visão e valores, o negócio da empresa do que a autodireção. Se não são eles ali para ajudar a orientação. Poxa, quando eu tenho isso, a gente tem, graças a Deus, tem diversos clientes que nós temos lá, presidente chegando e falando, não, eu vou abrir o treinamento de vocês, eu vou lá e vou falar. Isso pra gente sabe, uma questão de honra mesmo, o cara entrar, bater na porta e falar, não, eu estou abrindo porque eu acredito no que vocês estão fazendo. O desenvolvimento de pessoas é assim. Então não é só um, né? Tem vários clientes nossos que a gente conseguiu isso, se não presidentes de diretorias, apoiando isso, esse RH, para que isso aconteça, certo? Então é muito importante. E mostra lá nesse gráfico, só para você ter uma ideia, 93% de decisão, né? Vai fazer o projeto? Vai. Quem é que decide? A alta direção. Tá, assina lá e manda pagar. Mas isso aí, tudo bem, tem que ser deles, mas a gente tem que, na estruturação do projeto, eles têm que estar junto, certo? Aí, o que precisa envolver, né, gente? Qualquer coisa crucialmente importante. E aí a gente traz bastante aí
do nosso conhecimento, que está aí desde 2007, a gente fazendo esse projeto. Já temos aí para lá de 20 empresas que a gente já desenvolveu. O nosso projeto é um período de 10 meses, que visa aí toda essa estrutura, certo? E uma das nossas premissas é essa, esses 3 pilares, certo? Então eu preciso o quê? Ter um líder, óbvio. Eu preciso entender qual é a aspiração dele, quais as necessidades, quais as fragilidades que ele tem. Então eu entro na organização com a minha culturação, preciso entender como é que funciona, eu preciso saber, entender necessidades, desejos, aspirações, o que é, o que esse líder quer para ele, certo? Ao mesmo tempo eu preciso da equipe. Ninguém melhor que a equipe para dizer como esse líder está. Concorda? Quando a gente faz uma avaliação de competência, uma avaliação de desempenho, qual é a nota que vale mais? Né? Você faz as avaliações, a tendência e nota vale mais. A autoavaliação ou a avaliação superior? Ou a avaliação subordinada? É a avaliação superior, não é isso? E aqui, ao contrário. O que vale mais aqui é a avaliação subordinada. Quem está tete a tete com os caras, né, com o cara, com o líder, ou o líder está com os caras, a maioria do tempo é a equipe. Então a equipe ajuda a desenvolver esses líderes. Eles têm um papel fundamental, onde a gente chama de diagnóstico. Então a gente aplica um questionário com eles, com diversos comportamentos das competências que eles trabalham, e eles dizem para a gente, olha, meu líder está assim. E aí com isso é fácil a gente identificar quais as necessidades desses líderes. Ok? E aí, mesmo assim, eu preciso entender o que é essa turma, né? O que esses colaboradores, que são a equipe desses líderes, qual que é a necessidade, os objetivos deles. Por intermédio de quem? Por intermédio do líder. Certo? E aí, alinhando tudo isso ao que? Missão, visão e valores da organização. Então esses, né, são os 3 tripés que trabalham no nosso projeto. E é isso, tá certo? Que as empresas vêm buscando. É isso que as diretrizes de um projeto de desenvolvimento de liderança vem buscando hoje. Alinhar o projeto com a equipe, líder e empresa. Ok? Vocês podem perguntar, tá, gente? Não falei isso no começo, mas podem perguntar. Olha lá então, gente, processo de conhecimento voltado à ação, tá certo? Aí é aquilo que a gente fala lá da experimentação. Não adianta nada eu ficar 8 horas em sala de aula com o cara e ele não sair de lá e não ter um plano de ação. Não aplicar isso na prática, para ter o quê? A experimentação. Então, nosso produto sempre lá, a cada encontro uma tarefa é desenvolvida pelo líder junto. E é interessante que no próximo, ou até o próximo encontro, isso vem e a gente trabalha o feedback com eles. Perfeito? Participação da equipe no desenvolvimento, através de diagnóstico, como eu acabei de falar agora. É muito importante isso, vocês não sabem o quão bem faz para o líder. Né? Nesse diagnóstico que nós fazemos, e com isso dá subsídios para a gente medir ROI, né? Qual é o desenvolvimento desse cara, como ele entrou. Nós temos três pontos de diagnóstico: inicial, intermediário e final. Então eu meço como ele entrou, como ele está e como ele saiu. Isso para a empresa é crucial. Quando você vai apresentar um relatório final para os donos ou para o presidente, ele entende que aquilo aconteceu. E é número, é matemática, tá? Não é subjetivo esses indicadores não são subjetivos, é comprovado matematicamente. Tá? Coaching e counseling, né? Conhecimento das fragilidades, feedback, construção de um plano de ação. Como eu ainda não tenho, eu estou preparando essas pessoas para dar um coaching interno, a gente oferece o coaching e o counseling. Por que o counseling? Porque eu preciso fazer com que isso tenha uma velocidade um pouco maior do que somente o coaching. Certo? O coaching ainda vai, né? Ele acaba demorando um pouco mais de ação. E o counseling ele ajuda nesse aconselhamento, nessa parte um pouquinho de mentoring, uma coisa. A gente faz essa mistura toda para quê? Fazer com que esses resultados voltem de maneira mais rápida para a organização. Ok? A liderança ouve a sua equipe, perfeito? Então eu vou lá, saio da sala de aula, aplico, ouço, faço crio essa aliança, trabalho diversos conceitos, tá certo? Trabalho em equipe, foco em resultado, relacionamento interpessoal, motivação e energização de equipe, que a gente
trabalho é isso. Então eu preciso fazer com que esses caras fiquem um núcleo bastante coeso, tá certo? Aprimoramento de capacidades, né? De escuta e estabelecimento da aliança com confiança e credibilidade. Ok? E alinhamento dos objetivos pessoais departamentais à empresa. A liderança, junto com sua equipe, definem o propósito de existência. Será que se a gente chegar na nossa empresa hoje, chamar um líder e a equipe dele e falar assim, por que o departamento de vocês existe? E eles vão saber dizer. É difundido dentro da empresa o conceito de cliente fornecedor interno? Será que o colaborador da empresa de vocês consegue enxergar por que ele existe ali? Qual é a parcela que lhe cabe, desde quando entra a matéria-prima até quando está lá na ponta da boca? Será que ele entende qual que é a importância que ele tem nessa cadeia toda de valores? E aqui a gente desenvolve isso. É bem mais ou menos, essa parte desse conceito fica exatamente no meio do nosso projeto. E aí é onde a empresa começa a perceber o ganho que ela fez em investir nesses líderes. Quando as pessoas começam a sentir donos daquela empresa. Então aquele cara que tira aqueles 2 copinhos, né? Quando eu vou tomar café, sai aqueles 2 copinhos, o que ele faz? Ele põe o café lá e toma e joga os 2 copinhos fora. Parece irrisório, né? Mas uma empresa com 500 pessoas, imagina se todos fizessem isso e todos tomassem 3, 4 cafés por dia. Onde a gente ia parar? O cara, isso é notório, teve até uma empresa que nós fizemos isso, e eles notaram que houve diminuição de papel, de folha, de papel toalha, houve diminuição do uso do copo. Tudo quando ele começou a se dar conta do cliente fornecedor e se sentiu parte da organização. Aí, aumentando confiança, credibilidade entre líder e equipe, tudo isso vem trazer esse sentimento de importância e as pessoas começam a praticar de forma mais consciente que tá, eu sou importante para a organização. Isso eu não estou falando do líder, estou falando do colaborador. Mas é interessante que você desenvolve o líder e você obtém o resultado também na parte mais baixa. Então é muito interessante isso. E o líder forma mini-líderes, né? A liderança aprende a ser um líder coaching, garantindo o sucesso e a perpetuação dos negócios. Perfeito? Basicamente, o que traz aí hoje as práticas, né? Embora a gente tenha essa diferenciação de fazer essa mensuração com a equipe, certo? Mas se eu não tiver esses pilares para desenvolver um programa de liderança, ele não vai funcionar. E aí trouxe para vocês aqui, né, ganhos reais do projeto de educação continuada da Leme, uma empresa, uma multinacional do ramo de tintas e vernizes. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro programa foi desenvolvido em 2007. Nós já estamos, acho que na 5ª ou 6ª turma de líderes, porque lá é líderes de fábrica, né? A gente pegou desde os líderes administrativos até líderes de fábrica. Tem 3 turmas que já estão no Master, né, que a gente chama, depois desse desenvolvimento de liderança, a gente tem um outro que é o Master, que aí desenvolve outras competências. Tem 3 turmas e, se tudo correr bem, e aí ser um prazer falar, e der certo, a gente vai indo para o México e a América Latina fazer esse desenvolvimento, essa liderança com as pessoas de São Paulo. Então, assim, essa empresa é uma das que trouxe, né, do CERA, 30% em média, de como eles entraram e como eles saíram. Então, o retorno é notório, um retorno de 30% de resultados para a organização, certo? E aí, o que a gente, basicamente, o que a gente mede, né? Melhorias na produtividade, melhorias no clima da empresa. Por quê? Estou lá, o líder, desenvolvendo os outros líderes, aquela confiança, né? Aquela credibilidade que eu tenho com o meu líder, aquele líder vem comigo, tá certo? Redução de custo, copinho, toalha, etc e tal, porque eu ganhei, eu interiorizei o conceito de ser aquela empresa ali é minha. Se eu não fizer, se eu começar a gastar, aquela empresa fecha e eu perco meu emprego. Entendeu? Então eu começo a enxergar aquela empresa como um negócio meu. E aí eu tenho a redução de custos. Melhoria da imagem externa. Por quê? Se eu tenho paixão por aquilo que eu faço na empresa que eu faço, você acha que eu vou falar mal da empresa lá fora?
tá certo? Eu encho a boca para falar do meu trabalho, né? Dessa parte, eu falo mesmo, eu tenho orgulho de falar o meu trabalho, de desenvolver o trabalho pessoal. Então, isso é muito importante. Melhoria na rentabilidade, isso é notório, a gente consegue ver isso, a gente consegue mensurar isso, certo? Com o programa de desenvolvimento dessas lideranças. Geração de inovações, você tem líderes mais inovadores, você consegue, o líder consegue pôr para fora muita coisa, né? A competência, ela está dentro da gente, ela só precisa ser desenvolvida. E a gente ganha muito nessas inovações. Líderes fazendo miséria dentro da organização, no desenvolvimento das pessoas, tá certo? Coisa que aquele líder que não tinha desaflorado, né? Não tinha aflorado, né? Não tinha aflorado ainda, né? Aquela coisa inibida, e depois disso ele consegue trazer, ele traz conceitos, ele faz da maneira dele e o resultado aparece. Certo? Melhoria na margem de lucro da organização, porque todo mundo trabalhando com foco no resultado. Eu sei que me cabe e eu sei aonde vai, né? Desde onde entra a parte que me cabe para onde vai. Eu faço isso de forma mais correta, eu faço certo na primeira vez. Não, eu diminuo o retrabalho, diminuo o refluxo, diminuo uma pancada de outros contaminantes que tem aí dentro do meu processo. Ainda mais quando é empresa de, né, quando é um ramo de produtividade, uma coisa assim, a gente tem bastante disso daí também. E aumento de caixa da organização, certo? São bastante ligados, melhoria de lucro, né? Inovação, rentabilidade, isso aqui se enxerga lá no que traz para dentro da organização. Ok? E aí, concluindo tudo isso, fechando, então, de 5 anos para cá, a gente vem notando que há um aumento da procura dessas empresas no desenvolvimento dos seus líderes, certo? O aumento do investimento está sendo grande também, de 5 anos para cá. Tem lá uma pesquisa também que diz que de 10 anos para cima, acho que são 23% das empresas que faziam esse investimento. Menos de 10 anos passa para 27%. Mais de 3 a 5 anos está em 42, 43%, não lembro muito bem, mas assim, vem aumentando gradativamente, as empresas estão preocupadas em desenvolver essa liderança. E a gente, né, não pode só ver as partes, né, ou melhor, a gente tem que enxergar as boas partes, mas a gente não pode se descuidar também de procurar sempre vincular o processo de desenvolvimento de liderança com a estratégia de negócio. Isso é uma falha muito grande que a gente vê ainda nas empresas. Engajar a alta direção nesse processo de liderança, tá certo? A hora que eles começam a perceber que o negócio realmente deu certo, muitos dessa alta direção começam a chegar, se aproximar mais, existir daquele lance de não, deixar o RH fazer, mas agora já começa ele começa a ver o resultado, ele começa a querer fazer parte desse time vencedor, tá certo? Programa de desenvolvimento e sucessão, então com essa parte de coaching, né, dos líderes formando, então isso aqui ainda é pouco, a gente precisa aumentar esse número, a gente precisa formar esses líderes para que daqui 5 ou 10 anos não tenha essa escassez que tem hoje. E ainda culminou com esse aumento da nossa, né, que hoje a gente vai procurar, tem empresas hoje que a gente conhece, há 6 meses procurando uma vaga aberta, e uma vaga boa, com bons, né, um salário bom, bons benefícios, e não tem porque é uma vaga de liderança, uma vaga de conhecimento mais técnico, isso a gente não tem. Então, essa escassez de liderança culminou com esse crescimento do Brasil, esse aquecimento, e aí acabou, né, as empresas estão ficando, vocês de RH devem estar louco por isso, né? Melhor do que eu, vocês falando isso para mim, então, tem empresas aí por 6 meses, 7 meses, e vaga aberta, você consegue fechar, tá certo? Analisar o desenvolvimento de pessoas numa perspectiva de longo prazo, tá certo? Para o processo de desenvolvimento de liderança. Então eu preciso enxergar aquele potencial, como o Rafael falou no começo, eu preciso enxergar aquele potencial, aquele rapazinho que está, né, precisa ver aquela pessoa que está começando a crescer, começar a investir desde a base. Para que daí 3 ou 4 anos ele seja pronto para assumir, tá certo? As pontas da organização. E
mensurar os resultados dos projetos de forma quali e de forma quanti. Não adianta só ir quantitativo, gente. Não adianta, né, querer só a produtividade dos projetos, eu preciso ter a qualidade também. Perfeito? Pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Perguntas, fiquem à vontade, a gente tem um tempinho ainda, não estourei o tempo, mas fiquem à vontade de perguntas, alguma coisa assim. Essa é a mensagem que eu queria para vocês sobre as diretrizes nessas novas formas que eu queria fazer o desenvolvimento desse projeto. Tá certo? Então, estamos aí em todas as redes sociais. Meu nome é Alexandre, como o Rogério tinha dito. Alexandre Arrobalém, consultoria, vocês me encontram, qualquer contato que vocês quiserem fazer, vai ser um prazer.